Bem-vindos à nossa aula de subtração de números inteiros, tá? Para o 7º ano. Antes de a gente começar na subtração, a gente tem que entender o que é uma coisa chamada elemento oposto. Esse elemento oposto estava lá no último vídeo, tá? Eu falei que a gente ia usar bastante, mas eu vou relembrar ele antes de a gente passar para o próximo. O que é um elemento oposto, tá? É um elemento com o mesmo número, só que o sinal trocado. Então, por exemplo, se eu tenho menos 10, o elemento oposto dele vai ser 10 positivo. Pode ter o sinal de mais, como pode não ter o sinal de mais, tá? O elemento oposto de 20 vai ser o mesmo 20, só que com o sinal trocado. Como não tem é mais, então vai ser menos 20. O oposto de menos 75 é mais 75, o mesmo número com o sinal trocado, tá? Daí eu nem vou colocar mais o sinal de mais. A gente vai trabalhar números inteiros, mas só pra gente entender, o oposto de 2/3, por exemplo, ó, menos 2/3 seria mais 2/3. O número continua igual, só troca o sinal. Então, é mais 9, o oposto, menos 9. É mais 5, o oposto, menos 5. Então, o elemento oposto fica com o número igual e o sinal trocado, tá? Então, agora a gente vai começar a usar isso nos cálculos. Vamos lá. Para mim entender o que está acontecendo, a gente tem esse exemplo. A temperatura em julho, durante a madrugada, varia. Então, a gente colocou um exemplo aqui em Camboriú, um exemplo em Laje e um exemplo em São Joaquim. Então, aqui em Camboriú, lá durante a madrugada de julho, estava frio e estava 7 graus. Só que ele variou até 2 graus. E a pergunta, o que eu quero saber é quanto variou essa temperatura. Para eu saber a variação, eu tenho que pegar o 7, que é a temperatura maior, e desse 7 eu vou tirar 2, que é a temperatura onde ele acabou terminando, tá? Se eu fizer 7 menos 2, eu encontro 5. Quer dizer que a temperatura variou 5 graus Celsius. Olha para o prof aqui, ó. 1, ela variou, 2, 3, 4, 5. Exatamente os 5 graus. Ela passou do 7 para o 2, então ela variou 5 graus. Ela andou 5 graus ali no meio. Então, tranquilo, né? Isso aqui. Agora, eu quero que dê uma olhadinha aqui, ó. Eu tenho a mesma variação, só que agora variou de 1, aqui em Lages, variou de 1 grau para menos 2, porque ela é um pouquinho mais frio, ó. Eu vou fazer a mesma conta, eu vou pegar uma temperatura menos a outra, observa, ó. A temperatura era 1 grau, e eu vou fazer menos a temperatura final, só que eu tenho que olhar que a temperatura final já tem um sinal de menos, ó. Então, a gente fica com 2 sinal de menos. Olha, observa. Esse sinal de menos é igual a esse sinal de menos, que eu tenho que diminuir uma temperatura da outra. E esse sinal de menos é do número, que já era negativo. E aí você pensa, nossa, prof, o que eu faço agora para resolver? Eu vou usar o elemento oposto. Então, olha só, eu vou manter o 1. E esse menos aqui significa que eu quero o oposto do menos 2. Então, vamos lá. Esse menos vai significar o oposto desse. Então, ó, o menos 2, qual é o oposto de menos 2? Mais 2. Então, esse aqui vai me significar que é o oposto, que é o mesmo valor que o sinal trocado. E aí, eu tenho 1 mais 2, 3. Variou 3 graus, ó. 1 grau, 2 graus, 3 graus. Realmente, variou 3 graus. Olha essa outra continha aqui, ó. Aqui em São Joaquim, que é um pouquinho mais frio, variou de menos 1 até menos 5. Então, eu vou pegar a temperatura do menos 1, eu vou diminuir a temperatura final, que já é menos 5. E aí, a gente pega os dois sinais de novo, como a prof comentou, tá vendo, ó? Esse sinal aqui, porque eu quero diminuir uma temperatura da outra, e esse outro menos, que é o menos do 5. Então, a gente vai fazer exatamente da mesma maneira, observa, ó. Esse menos 1 a gente não vai mexer. Agora, quando tem esses dois sinais, esse sinal aqui significa o oposto. Então, eu quero dizer, então, como se eu lesse assim, ó, o oposto de menos 5. Qual que é o oposto de menos 5? É mais 5. Então, a gente tem que observar que esses sinais aqui, ó, eles significam o oposto. Que eles significam o oposto, tá, gente? Ó, oposto, oposto. Tá? E aí, vamos lá. Eu devo 1 e eu tenho 5. Eu devo 1, eu tenho 5, eu vou conseguir pagar e vai sobrar pra mim 4. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, exatamente. Ele diminuiu 4 graus, aqui ele diminuiu 2 graus, aqui ele diminuiu 5 graus, tá?
Então, esses dois sinais de menos, eles vêm de casos como esse. Porque senão a gente vai pegar e ficar, poxa, prof, como é que vai ter dois sinais de menos? Como que isso vai acontecer? Acontece, por exemplo, como esses casos, tá? Em que a gente precisa diminuir uma coisa que já é negativa. Então, a gente vai diminuir um número que já é negativo e daí a gente fica com dois sinais negativos e a gente não sabe o que fazer, tá? Então, a gente tem que saber que esse sinal aqui, ó, ele significa um sinal de oposto. Então, aqui tem uma regrinha. Subtrair dois números inteiros é o mesmo que adicionar o primeiro com o oposto do segundo, que é o que ele quer fazer. Ó, adicionar esse com o oposto desse, que é o que a gente acabou fazendo aqui, tá? Então, quando a gente tem esses dois números inteiros aqui, com sinais de negativo, a gente tem que usar o oposto. Então, vamos lá. Vamos fazer exemplos agora. Esse daqui é o prático e esse exemplo aqui é a continha efetivamente, tá? Então, olha só. Aqui a prof botou tudo com parênteses e a gente vai aprender tirando os parênteses, tá? Então, o objetivo é a gente aprender a tirar os parênteses. Então, no caso, eu tenho essa primeira continha, eu tenho 13, ó. E esse menos, lembra? Todos esses menos vai significar o oposto. Então, vamos lá. O 13 tá normal, que o 13 não tem nada a ver, porque esse sinal de menos tá para os números de trás, tá? Significa o oposto de 2. Então, se eu tenho 2 positivo, o oposto de 2 vai ser menos 2. 13 menos 2, 11. Aqui eu tenho 7 e eu tenho o oposto de 15 positivo, vai ser 15 negativo. Ó, o oposto de 15 positivo, 15 negativo. Eu tenho R$7 e devo 15. Bem, eu devo mais, então eu vou continuar devendo. Eu vou vir aqui, vou pagar, vai sobrar pra mim uma dívida de 8. Então, aqui, ó, eu tenho 40, eu quero o oposto de menos 50. Então, ó, 40 não vai mudar. O oposto de menos 50. Então, o oposto de menos 50 é mais 50. Então, eu tenho 40 mais 50, 90. Eu tenho 12 e eu quero o oposto de menos 20. O oposto de menos 20 é mais 20. Então, todos esses sinais de menos aqui, eles estão falando o oposto, tá? 12 mais 20, 32. Agora, eu devo 20, tá vendo que esse sinal aqui não vem pro número da frente, só pro de trás, tá? Então, eu tenho menos 20 e eu quero o oposto de menos 10. O oposto de menos 10 é mais 10. Então, eu devo 20 e tenho 10. Eu peguei esses meus R$10, paguei esses 20, mas eu ainda fiquei devendo R$10, tá? Não consegui pagar toda a minha dívida. Da mesma maneira aqui, ó, eu devo menos 1 e o oposto de menos 100. Então, é mais 100. O oposto de menos 100 é mais 100. Então, eu tenho 100, eu devo 1, eu paguei e sobrou pra mim 99, tá? Então, é assim que a gente vai pensar sempre no oposto. Agora, eu vou fazer expressões numéricas usando isso, tá? Que é o assunto mais importante é essa parte aqui, mas a gente precisa entender bem isso daqui. Então, ó, na expressão numérica, primeiro a gente tem que resolver os parênteses, ok? Então, eu vou começar por ali, ó, vou manter o 20, vou manter o mais e eu vou resolver aqui dentro do parênteses, ó, vou resolver isso aqui. Então, eu vou olhar, ó, eu tenho 12 e eu devo 9. Bem, eu tenho mais do que eu devo, então eu vou sobrar dinheiro pra mim. Vou pegar esses meus 12, vou pagar 9, vai sobrar pra mim 3, tá? Aqui eu poderia botar o parênteses, vou botar um parênteses, pra não confundir por que não tem parênteses, tá? Menos, mas é que o parênteses sempre sai quando a gente resolve, tá? O menos, esse menos daqui, e eu vou resolver dentro do parênteses. Eu não posso já arrumar aqui, porque aqui tem dois números, então eu não posso, tá? Então, vamos lá. Eu devo 15, tenho 20. Bem, eu tenho mais do que eu devo. Então, eu vou pegar esses meus R$20, vou pagar os 15 que eu devia, ainda vai sobrar pra mim 5. Menos 5. Tá? Então, vamos lá. Aqui eu poderia até fazer já, ó, porque eles estão bem certinhos. Então, 20 mais 3, 23. E aqui eu tenho dois sinais de menos, e esse menos significa o oposto. Então, o oposto de menos 5 é mais 5. 23 mais 5, 28. E assim a gente vai resolvendo, tá, gente?
Toda vez que precisar, a gente vai fazendo esse lance do oposto, vai resolvendo os parênteses e depois as continhas dentro deles. Então, aqui, ó, por exemplo, eu vou resolver primeiro o parênteses, depois o conchetes e depois o que tiver fora, tá? Então, a ordem vou até botar aqui, ó, primeiro, ele vai ser esse daqui, que são as chaves, depois, primeiro parênteses, depois os conchetes e terceiro as chaves, é essa a ordem, tá? Então, primeiro a gente vai resolver esses parênteses aqui, ó. O 35 não tá no parênteses, eu copio igual, o conchete eu copio igual, menos 21 copio igual, sinal de menos copio igual. E vou resolver o parênteses. Eu tenho aqui, ó, dívida de 12, ó, o sinal de menos, e mais 15. Tenho mais do que eu devo. Então, eu vou pagar e ainda vai sobrar pra mim aqui dentro 3 positivo, tá? Porque eu tenho mais do que eu devo. Fechou. Agora, esse parênteses aqui já tá resolvido, tá? Então, poderia até ter tirado ele. A segunda coisa que eu tenho que resolver é o colchetes, esse aqui, ó. Então, eu vou resolver. O 35 não faz nada. Então, vamos lá. Olha só. É o oposto desse daqui. Então, aqui vai ficar assim, ó. Menos 21. O oposto de 3 positivo é 3 negativo. Então, menos 3. 35. Agora eu vou resolver esse colchete aqui, ó. Eu devo 21 e eu devo 3. São duas dívidas. Quando eu tenho duas dívidas, eu tenho que somar elas e fazer uma dívida grande. Então, eu devo 21, devo 3, eu devo 24. Então, 35 menos 24, que é o que deu aqui. E lembra que esse mais aqui, ele não muda em nada, né? Menos 24, foi a matéria da última aula. Eu tenho 35, devo 24, vai me sobrar 11. Se eu tiver dúvida, 35, 24, 5 menos 4, 1, 3 menos 2, 1, 11. Me sobra 11, tá? Aqui, a gente tem uma outra e ela tem as três, como é que a gente chama? As representações, que é por chaves, conchetes e parênteses. Então, a gente vai começar na ordem, primeiro parênteses, depois conchetes, depois chaves. Vou copiar o 2, vou copiar as chaves, vou copiar o menos 11, vou copiar o mais o conchetes, o 17, até eu chegar no meu parênteses. Então, vamos lá. No meu parênteses, eu tenho uma dívida de 12 e tenho 10 reais para pagar. Eu vou pegar esses 10 reais, vou pagar, mas ainda vai faltar para mim pagar 2 reais. Vou copiar o menos, vou copiar o conchete, vou copiar as chaves. Agora, a gente vai tirar esse parênteses daqui, ó. Vou copiar o resto tudo, tá, gente? Não resolvi, eu copio. Ó. Aqui, esse menos, tem 2 sinal de menos, então esse menos significa o oposto. Então, o oposto de menos 2 é mais 2. É menos 3, fecha aqui, fecha aqui. O parênteses sumiu, esse já foi, agora eu tenho que resolver o colchetes. Então, vamos lá. 2 menos chaves 11 mais. Vou resolver tudo que tá aqui dentro. Posso resolver por parte ou tudo de uma vez. 17 mais 2 é 19 menos 3. Podia fazer tudo junto, tá? Mas eu vou fazer por partes, que às vezes tem gente, quando a prof faz tudo junto, tem aluno que se perde. Então, vamos lá. 19 menos 3. Eu tenho 19, devo 3, vou lá, pago. Sobrou pra mim aqui ainda 16. Sumiu o colchetes. Agora, quer dizer que é... Vou subir um pouquinho. Quer dizer que é as chaves que eu tenho que resolver agora, tá? Então, 2 menos... Aqui, ó, eu tenho uma dívida de 11. E aqui eu tenho um valor de 16, tá? Então, eu devo menos, ó, eu tenho mais. Eu pego meus 16, paguei esse 11 e ainda ficou sobrando, aliás, que a minha dívida era menor, ficou sobrando 5 reais. 2. Esse menos significa oposto, tá? Então, menos o mais 5. Então, qual que é o oposto de mais 5? Menos 5. Então, eu tenho 2 reais e eu devo 5. Vou pegar esse meus 5, vou
vou pegar esse meu 2, vou pagar aqui um pouquinho da minha dívida de 5, mas ainda vai ficar faltando eu pagar 3. Tá? Então, esse daqui são as expressões numéricas com, principalmente com o sinal de subtração entre os números inteiros. Eu preciso que vocês revejam essa aula quantas vezes vocês precisarem, tá, gente? Um abraço. Tchau, tchau. Mas antes de eu me despedir, eu quero saber se vocês sabem onde tem um erro aqui. Porque tem um erro numa das questões que a prof resolveu. Ainda há pouquinho, quando a prof fez essa conta, a prof falou, eu devia 15, tinha 20, me sobra 5. Então, se sobrar, é mais. Então, vamos lá. Esse sinal, na verdade, sempre foi positivo. Então, eu queria o oposto de mais 5 é menos 5. Então, essa conta daqui pra cá, ó, tá erradinha. 23, o oposto de mais 5, menos 5. 23 menos 5, 18, e não 28. A gente tem que sempre cuidar, porque às vezes a gente pode falar alguma coisa e escrever outra, tá bom? Um beijo, gente. Tchau, tchau.